Eu tinha sido convidada para um grande jantar de família. Então, naquele dia, cheguei com meus filhos. Vi toda a minha família saindo, rindo e fazendo piadinhas. Perguntei à minha mãe o que estava acontecendo e ela me segurou, me fez sentar à mesa e disse: "Espera aqui, querida. Os outros já vêm." Aconteceu uma coisa. Tentei insistir que iria verificar, mas ela me forçou a ficar sentada e foi embora. Passaram-se 20 minutos e ninguém aparecia. Foi quando o garçom se aproximou com a conta, dizendo: "A senhora acabou de sair." Pediu para entregar isso à senhora. Logo em seguida, minha irmã me ligou, rindo do outro lado da linha: "Obrigada pela refeição." Ah, e só para você saber, esse era meu plano. Eu podia ouvir todos ao fundo rindo às gargalhadas. Desliguei o telefone. E o que fiz depois deixou cada um deles completamente sem palavras. Sabe aquela sensação de achar que vai entrar em um encontro de família normal, mas na verdade está caindo direto numa emboscada? Pois é, foi exatamente o que aconteceu comigo 3 semanas atrás. E, pode acreditar, a vingança que servi foi mais gelada que uma tempestade de inverno. Meu nome é Sarah, tenho 34 anos, sou divorciada e mãe de 2 filhos incríveis, Emma, de 8 anos, e Jake, de 10. Depois do meu divórcio do Marcos, há 2 anos, a situação financeira ficou apertada, mas temos dado um jeito. Trabalho em turnos duplos no hospital como enfermeira, e cada centavo faz diferença. Minha família sabe disso. Eles me viram lutar, economizar, recusar convites porque simplesmente não podia pagar. Então, quando minha irmã Jéssica me ligou há 3 semanas, praticamente transbordando de empolgação sobre organizar um grande jantar de celebração no Romanos, um restaurante italiano chiquérrimo no centro da cidade, eu fiquei hesitante. O Romanos não é barato. Estamos falando de um lugar onde as entradas custam mais do que eu gasto com o mercado em um dia inteiro. Vai, Sarah, Jéssica implorou ao telefone. Faz tempo que não nos reunimos. A mamãe quer todo mundo lá, e você sabe como ela fica quando alguém falta nas coisas da família. Expliquei minha situação financeira pela 1000ª vez. Geis, você sabe que eu não tenho como pagar o Romanos agora. Entre o aluguel, as aulas de dança da Emma e a mensalidade do futebol do Jake. Não se preocupa com isso, ela me interrompeu, naquele tom displicente de sempre, como se não quisesse lidar com os problemas da pobre Sarah. É jantar de família. Vamos dar um jeito. Só traz as crianças e vem. A mamãe vai pagar para todo mundo. Esse deveria ter sido meu primeiro sinal de alerta. Minha mãe, Patrícia, é muitas coisas, mas generosa de repente com jantares caros não é uma delas. É do tipo que ainda usa cupom no mercado e compra marca genérica religiosamente. Mas eu estava tão carente de um pouco de normalidade, de me sentir conectada à família depois de meses de isolamento, que ignorei meus instintos. O segundo sinal deveria ter sido o jeito como Jéssica reforçava que absolutamente todo mundo estaria presente: meus pais, meus 2 irmãos Michael e David com suas esposas e filhos, minha tia Linda e o tio Bob, até minha prima Ashley, que quase nunca aparecia porque vivia ocupada com o trabalho de marketing. Mas, como uma idiota, eu me empolguei. Até usei o pouco de crédito que ainda tinha disponível para comprar roupas novas para Emma e Jake. Nada sofisticado, mas peças limpas e bonitinhas da Target. Eu só queria que, pela primeira vez, meus filhos não fossem os que estavam de roupa de segunda mão ou de liquidação. No dia do jantar, me arrumei com todo cuidado. Fiz meu cabelo, passei maquiagem, caprichei. Emma estava com um vestidinho rosa fofo e sapatos combinando, e Jake estava lindo com uma camisa social e calça caque. A gente realmente parecia uma família organizada, mesmo que minha conta bancária dissesse o contrário. O Romanos ficava no coração do centro, e só achar vaga já foi um pesadelo. Rodei o quarteirão 3 vezes até encontrar um lugar 2 quadras distante. Quando chegamos ao restaurante, meus pés já doíam, mesmo com as sapatilhas confortáveis que escolhi pensando justamente na caminhada. O restaurante era exatamente tão caro quanto eu temia. Painéis de madeira escura, luz baixa, garçons de camisa branca impecável carregando vinhos que provavelmente custavam mais do que minha parcela do carro. Me senti deslocada na hora, mas respirei fundo, ergui os ombros e entrei com meus filhos. A recepcionista, uma mulher impecável, parecia saída de uma revista de moda. Ela me cumprimentou com um sorriso profissional. Boa noite.
Bem-vinda ao Romanos. A senhora tem reserva? Perguntou a recepcionista. Sim, está no nome de Patrícia, como eu respondi, usando o nome da minha mãe, já que ela supostamente tinha organizado tudo. A hostes conferiu o tablet e assentiu. Por aqui, por favor. Ela nos conduziu pelo restaurante até uma mesa grande, no canto dos fundos, do tipo reservado para festas numerosas. Estava arrumada para pelo menos 15 pessoas, com toalhas brancas, várias taças em cada lugar e guardanapos de pano dobrados em forma de cisnes. Mas foi aí que as coisas começaram a ficar estranhas. Conforme nos aproximávamos, percebi meus familiares já ali, mas eles estavam se levantando. Não só se levantando, pegavam casacos, bolsas, recolhendo as coisas, como se estivessem indo embora. E todos me olhavam com expressões estranhas. Não eram os rostos felizes que se espera no reencontro de família, mas sorrisos de canto de boca. Sorrisos maliciosos. Meu irmão Michael me viu e cutucou David, e os dois começaram a rir como se compartilhassem uma piada interna. Minha mãe foi a primeira a se aproximar, mas o sorriso dela parecia forçado, artificial. Sarah, você veio. Que maravilha. Maravilha mesmo. Mãe, o que está acontecendo? Perguntei, já confusa. Por que todo mundo está saindo? A gente acabou de chegar. O aperto da mão dela no meu braço foi surpreendentemente firme quando me guiou até a cabeceira da mesa. Ah, querida, senta só um pouquinho. Está tudo bem. Os outros só, bem, surgiu um imprevisto, mas já voltam. Fica aqui com as crianças. Tentei olhar por cima do ombro dela para entender o que acontecia. Vi Jéssica vestindo o casaco. Ela me viu, sim, mas em vez de vir falar comigo, virou-se para conversar animadamente com minha prima Ashley. As duas olhavam discretamente na minha direção e desviavam rápido. Mãe, sério, o que está acontecendo? Insisti. Se algo aconteceu, me fala. Alguém se machucou? O pai está bem? Está todo mundo ótimo, ela disse, praticamente me empurrando para a cadeira. Só senta, pede umas bebidas para você e para as crianças. Eles já voltam, prometo. Emma puxou minha manga. Mamãe, para onde todo mundo está indo? Olhei em volta e vi toda a minha família passando pela mesa em direção à saída. Meu pai me deu um aceno curto, não de despedida, mas um cumprimento constrangido. Meus irmãos evitavam me encarar. Até minha tia Linda, sempre falante, parecia fugir do meu olhar. Não sei, querida, respondi para Emma, mas meu estômago já se revirava com um pressentimento ruim. Minha mãe bateu no meu ombro. Pede uns aperitivos. Já volto, preciso checar uma coisa. Não sai daqui, tá? E saiu apressada atrás do resto da família. Fiquei sentada com Emma e Jake, observando pela janela do restaurante enquanto todos se juntavam na calçada. Estavam em grupo, conversando animadamente. Vários olhavam de volta para dentro, na minha direção, e juro que vi alguns rindo. Um garçom apareceu na mesa. Era jovem, provavelmente com pouco mais de 20 anos, com aquele jeito forçado de simpatia típico de quem trabalha com atendimento. Boa noite. Posso começar trazendo as bebidas? Olhei para meus filhos, os dois encarando a cena pela janela com expressões confusas. Pode nos dar mais alguns minutos? Estamos esperando o resto da mesa. Claro, respondeu, mas ficou parado por um instante. Senhora, tem certeza que eles voltam? É que vi um grupo grande sair há poucos minutos. Meu coração disparou. Eles voltam, sim, falei, mas nem eu acreditava nisso. 15 minutos se passaram. Depois 20. O grupo na calçada foi se dispersando, cada um indo para um lado. Minha mãe já não estava em lugar nenhum. Emma começava a ficar inquieta, rabiscando no cardápio infantil que o garçom tinha trazido. Jake perguntava o tempo todo quando os outros voltariam, e eu dava respostas vagas porque, sinceramente, não fazia ideia do que estava acontecendo. Foi então que o mesmo garçom retornou. Dessa vez, parecia desconfortável. Muito desconfortável. Segurava uma pasta de couro, daquelas usadas para entregar a conta. Senhora, disse em voz baixa, olhando em volta para garantir que outros clientes não ouvissem.
Sinto muito ter que falar isso, mas a mulher que estava aqui antes, a senhora de cabelo grisalho. Minha mãe? Perguntei. Isso, então, ela fechou a conta do grupo e foi embora. Mas pediu para eu entregar isto à senhora. Ele colocou a pasta diante de mim. Minhas mãos tremiam quando a abri. Dentro estava uma nota, não um cheque de pagamento, mas a conta detalhada, $287,50. Fiquei encarando os números, tentando processar. $287,50. Por comidas que eu não havia pedido, bebidas que não havia consumido. Por um jantar que aparentemente aconteceu enquanto eu ainda rodava para estacionar o carro 2 quadras dali. Eu, não entendo, falei para o garçom. O que é isso? Ele parecia ainda mais desconfortável. A senhora disse que ficaria responsável por essa parte da mesa. Eles pediram bastante: entradas, pratos principais, sobremesas, vinho. E então tudo começou a fazer sentido: os sorrisos de deboche, a saída apressada, os olhares desviados. A insistência da minha mãe para que eu ficasse sentada à mesa e esperasse. Eles tinham planejado isso. A minha própria família havia planejado me deixar com a conta. Peguei o celular com as mãos trêmulas e liguei para minha mãe. Caiu direto na caixa postal. Tentei meu pai. Caixa postal. Liguei para Michael, para David, até para minha tia Linda. Nada. Todos pareciam ter desligado os celulares ou simplesmente estavam ignorando minhas chamadas. Por fim, liguei para Jéssica. Ela atendeu no terceiro toque, e logo ouvi vozes ao fundo, gente rindo, conversando, se divertindo. Sarah disse, e dava para sentir a falsa surpresa na voz dela. Como foi o jantar, Jéssica? O que diabos está acontecendo? Disparei. Onde está todo mundo? Por que eu estou aqui com uma conta de quase $300? E então ela começou a rir. Rir de verdade. Valeu pela refeição, Mana disse entre gargalhadas. Ah, e só para você saber, essa foi totalmente ideia minha. Achamos que já estava na hora de você contribuir com a família, em vez de sempre ser o caso de caridade. O barulho de fundo aumentou, e deu para ouvir várias pessoas rindo. Meus irmãos, meus pais, meus tios, todos rindo de mim. Você está de brincadeira, falei, mesmo sabendo que não estava. Nada de brincadeira, continuou Jéssica. Foi um jantar maravilhoso, aliás. A lagosta estava incrível, e o vinho, a mamãe pediu aquele Chianti caro que você sempre disse que queria experimentar, mas nunca podia pagar. Pois é, agora você vai pagar. Mais risadas. Alguém, acho que Michael, gritou. Fala pra ela que a sobremesa também valeu a pena. Desliguei o telefone. Sentei ali no restaurante, olhando para meus filhos, que me encaravam com expressões preocupadas, enquanto eu segurava uma conta de quase $300 que eu simplesmente não tinha como pagar. Minha conta corrente devia ter uns $60. Meus cartões de crédito estavam quase estourados. Eu já tinha gastado dinheiro que não tinha em roupas novas para este jantar, e agora esperavam que eu bancasse uma refeição que nem cheguei a comer. O garçom pairava por perto, claramente esperando para ver como eu resolveria aquilo. Outros clientes começavam a olhar. Emma tinha parado de colorir e parecia assustada. Mamãe, sussurrou. A gente está encrencado? Foi aí que algo dentro de mim quebrou. Não de um jeito louco, mas frio, calculista. Minha família achava que podia me humilhar. Que podia usar minhas dificuldades financeiras como diversão. Que podia me envergonhar diante dos meus filhos. Eles não faziam ideia com quem estavam mexendo. Sorri para o garçom. Com licença, pode me dar só mais um minuto? E poderia chamar a gerente, por favor? A gerente era uma mulher profissional, na casa dos 40, chamada Senhora Rodrigues. Expliquei a situação com calma e clareza. Disse que minha família aparentemente havia armado para me deixar com a conta, que eu não tinha pedido nem consumido nada do que estava ali, e que aquilo parecia uma espécie de pegadinha cruel. Sinto muito que isso tenha acontecido com você, disse ela, depois de revisar tudo. Infelizmente, a mulher que organizou a reserva realmente afirmou que a senhora ficaria responsável por essa parte da conta. Entendo, respondi. Mas como pode ver,
estou com 2 crianças pequenas e obviamente não estava presente quando essa comida foi pedida e consumida. Existe alguma maneira de resolvermos isso? A senhora Rodrigues olhou para Emma e Jake, sentados quietinhos, claramente sobrecarregados com a situação. Sua expressão suavizou. Vou ver o que consigo fazer. Pode me dar alguns minutos? Enquanto ela se afastava, comecei a fazer algumas ligações. Não para minha família. Eu estava dando com eles naquele momento. Liguei para minha amiga Amy, que trabalha com marketing em redes sociais. Depois, para Lisa, jornalista freelancer. Em seguida, para minha prima Raquel, filha da irmã do meu pai, que nunca se deu bem com o lado da minha mãe e tinha um blog local bem popular. Quando a senhora Rodrigues voltou, eu já tinha um plano. Vamos cancelar sua conta, disse ela. O que sua família fez foi completamente inapropriado, e não queremos que a senhora arque com as consequências das ações deles. Mas gostaríamos que os avisasse de que não serão bem-vindos aqui novamente, a menos que resolvam isso. Agradeci imensamente, juntei as crianças e saí. Mas em vez de ir direto para casa, pedi para Emma e Jake esperarem no carro e voltei ao restaurante. Perguntei à senhora Rodrigues se ela poderia me fornecer uma cópia do recibo detalhando exatamente o que minha família havia pedido e quanto tinham gastado. Ela me olhou com curiosidade, mas atendeu ao pedido. Está tudo bem? Perguntou. Vai ficar tudo ótimo, respondi. O recibo era ainda pior do que eu imaginava. Eles não tinham pedido apenas o jantar. Eles tinham pedido um jantar caríssimo, vários aperitivos, filés premium, lagosta, várias garrafas de vinho, coquetéis de primeira e sobremesas elaboradas. A conta total da mesa passou de $575, e eles esperavam que eu pagasse exatamente metade. Quando cheguei em casa, me sentei no computador e comecei a escrever. Relatei a história inteira, exatamente como tinha acontecido. Incluí fotos da conta, capturas de tela das mensagens que a Jéssica me mandou confirmando data e hora do jantar, e até uma foto da Emma e do Jake arrumados antes de sairmos para o restaurante. Dei o título, A Pegadinha Cruel da Minha Família, como tentaram me enfiar uma conta de $287. Primeiro, publiquei no meu Facebook. Depois, a Amy me ajudou a postar nas redes sociais da empresa dela, que tinha milhares de seguidores locais. A Lisa apresentou a história ao editor como um caso de interesse humano sobre dinâmica familiar e dificuldades financeiras. A Raquel postou no blog dela com o título, A Pegadinha Cruel de uma Família Local dá terrivelmente errado. Mas eu não parei aí. Criei uma linha do tempo detalhada e enviei aos empregadores da minha família. Meu irmão Michael trabalha em uma grande seguradora que preza por valores familiares. O David trabalha no distrito escolar. A Jéssica trabalha em atendimento ao cliente em um banco local. Minha mãe é voluntária em várias organizações da igreja. Eu não escrevi nada maldoso ou difamatório, apenas compartilhei os fatos com recibos e prints que comprovavam tudo. Então, esperei. A primeira resposta veio da minha prima Raquel, umas 6 horas depois. Sarah, isso tá explodindo. Disse ela. Meu post já foi compartilhado mais de 300 vezes só hoje e os comentários estão acabando com a sua família. A segunda reação veio da Jéssica, que me ligou aos gritos. Que diabos você fez? Berrou no telefone. Minha chefe acabou de me chamar porque clientes estão ligando no banco perguntando por que eles contratam alguém que faria isso com a própria irmã. Eu só contei a verdade e respondi calma. Tem alguma mentira no que escrevi? Você está destruindo nossa reputação por causa de uma pegadinha idiota. Não, Jéssica. Vocês destruíram a própria reputação quando inventaram essa pegadinha. Ela desligou na minha cara. Nos 3 dias seguintes, meu celular não parou. Minha mãe ligou chorando, implorando para eu apagar as postagens porque o pessoal da igreja estava perguntando. Meu pai ligou furioso, exigindo que eu parasse de envergonhar a família. O Michael disse que o chefe dele comentou que talvez fosse hora de repensar se as escolhas pessoais estavam afetando sua imagem profissional. Mas a melhor ligação veio da minha tia Linda. Sarah, querida, eu não fazia ideia de que a Jéssica estava planejando isso. Achei que era só um jantar de família e depois ela disse para irmos embora rápido porque já tinha pago a conta. Eu não sabia que ela ia te deixar com tudo.
Mas, tia linda, você me viu chegar com meus filhos e mesmo assim todos foram embora. Eu sei, e me sinto péssima. A Jéssica disse que era uma surpresa para você, que você ia entender depois. Ela nos contou versões diferentes. Disse para os seus pais que você tinha concordado em pagar como contribuição para o encontro. Para os seus irmãos, que você tinha pedido para ficarem sozinhos com seus filhos. Para mim e pro tio, que a ideia era sua para mostrar que conseguia lidar com responsabilidades de adulto. A verdade estava vindo à tona e rápido. 2 emissoras locais pegaram a história. Um radialista comentou no programa da manhã chamando de a pegadinha familiar mais cruel do ano. O próprio restaurante publicou no Facebook apoiando minha versão e dizendo que perdoaram a conta porque aquilo ia contra todos os valores de um estabelecimento familiar. Mas o verdadeiro impacto só ficou claro quando a história começou a se espalhar muito além do que eu imaginava. Minha amiga Amy, que trabalhava com marketing, compartilhou em vários grupos de networking profissional, onde surgiram discussões intensas sobre abuso financeiro e ética no ambiente de trabalho. Empresários comentavam que jamais gostariam de ter funcionários que demonstrassem esse tipo de caráter na vida pessoal representando suas empresas. No segundo dia após a publicação, recebi uma ligação de uma mulher chamada Margaret Thompson, apresentadora de um programa matinal local chamado Café e Comunidade. Sara, li sua história e gostaria de recebê-la no programa para falar sobre o estresse financeiro de mães solteiras, disse ela. Recebemos dezenas de ligações de telespectadores que passaram por situações parecidas com suas famílias. Você teria interesse em compartilhar sua experiência no ar? Eu estava apavorada. Nunca tinha aparecido na TV e a ideia de expor minha vida pessoal para milhares de estranhos era sufocante. Mas Emma e Jake me incentivaram. Mamãe, talvez você ajude outras mamães tristes, como você estava, disse Emma, com aquela sabedoria que às vezes só uma criança de 8 anos tem. A entrevista foi marcada para a quinta-feira seguinte. Tirei o dia de folga, algo que mal podia me permitir, e passei a semana toda me preparando. Amy me ajudou a treinar respostas para possíveis perguntas, e Lisa me deu dicas de como manter a calma diante das câmeras. No dia, entrei no estúdio tremendo. Margaret se revelou uma mulher calorosa, no estilo materno, por volta dos 50 anos, e logo me tranquilizou. Vai ser só uma conversa. Conte sua história como se estivesse falando com uma amiga. A entrevista durou apenas 12 minutos, mas mudou tudo. Margaret fez perguntas atenciosas sobre as pressões financeiras de mães solteiras, o impacto emocional da traição familiar e como eu encontrei coragem para me defender. O momento que mais marcou os telespectadores foi quando ela me perguntou o que eu tinha aprendido com tudo aquilo. Respondi. Aprendi que é possível amar sua família e, ainda assim, recusar um tratamento inaceitável. Meus filhos estavam observando como eu lidava com o desrespeito, e eu precisava mostrar a eles que não é preciso sorrir e fingir que está tudo bem quando alguém nos machuca, só porque é da família. As linhas telefônicas do programa ficaram congestionadas durante e depois da entrevista. Margaret me contou mais tarde que receberam mais de 200 ligações naquele dia, de pessoas relatando experiências semelhantes. Mas as ligações que comecei a receber em casa tinham outro tom. Primos, tios e tias com quem eu mal falava começaram a me procurar e não estavam nada felizes. Minha tia Carol, irmã do meu pai, me ligou furiosa naquela noite. Sarah Elizabeth Coleman disse, usando meu nome completo como se eu tivesse 10 anos. O que você pensa que está fazendo? Envergonhando a família inteira na televisão. Sua avó estaria se revirando no túmulo se soubesse que você está lavando roupa suja em público. Tia Carol, respondi, tentando manter a calma. Eles me deixaram com uma conta de $350 que eu não podia pagar. Me humilharam diante dos meus filhos como se fosse uma piada. O que exatamente eu deveria ter feito de diferente? Você deveria ter resolvido isso dentro da família. Não é correndo para a mídia toda vez que alguém fere seus sentimentos. Agora todos estão falando de nós e não de forma positiva. Essa conversa se repetiu com vários parentes nos dias seguintes. A família ficou dividida em 2 grupos, os que achavam imperdoável o que Jéssica e os outros fizeram, e os que acreditavam que minha reação pública tinha sido pior que a ofensa original. Minha prima Raquel, que tinha publicado minha história no blog dela, me ligou para me alertar sobre a reação. Sarah, você precisa saber que alguns parentes estão tentando organizar uma resposta.
Ouvi dizer que a Jéssica está ligando para pessoas pedindo que escrevam cartas para o programa de TV dizendo que você inventou tudo. Deixa tentarem, respondi, com convicção. Eu tenho provas. Literalmente, recibos. Enquanto isso, a resposta positiva era esmagadora. Minha história tocou pessoas muito além da minha comunidade local. Recebia mensagens nas redes sociais de mães e pais solteiros de todo o país, compartilhando suas próprias experiências com humilhação financeira e manipulação familiar. Uma mulher chamada Jennifer, do Oregon, escreveu: Sua história me deu coragem para finalmente dizer à minha irmã que não posso ser madrinha de casamento se isso significar gastar $3.000 com vestido, viagem e festas. Obrigada por me mostrar que está tudo bem priorizar as necessidades dos meus filhos em vez das expectativas dos outros. Outra mensagem veio de um pai divorciado do Texas. A família da minha ex-esposa faz esse tipo de coisa comigo o tempo todo, me convidando para eventos caros e depois me fazendo sentir culpado por não poder arcar com os custos. Sua história me fez perceber que não sou um mau pai por estabelecer limites financeiros. Mas talvez a mensagem mais marcante tenha vindo de uma moradora local chamada Diana Rodrigues, sem relação com a senhora Rodrigues do restaurante, que tinha visto minha entrevista na TV. Sou terapeuta familiar na cidade e trabalho há mais de 15 anos com famílias que enfrentam estresse financeiro e manipulação. Você teria interesse em falar em um dos nossos grupos de apoio? Acho que sua experiência pode ajudar outras pessoas em situações parecidas. Concordei, e a reunião aconteceu em um centro comunitário no centro da cidade. A sala estava lotada, com mais de 50 pessoas, mães e pais solteiros, divorciados, pessoas lidando com dificuldades financeiras e até alguns familiares querendo aprender a ser mais solidários. Após o encontro, Diana me convidou para considerar me tornar conselheira voluntária, algo que passei a pensar seriamente. Enquanto isso, a situação com minha família imediata ficava mais complicada a cada dia. O banco onde Jéssica trabalhava concluiu a revisão do caso. Ela não foi demitida, mas foi transferida para outra função com menos contato com clientes, uma mudança lateral que, para ela, ainda parecia um castigo. Ela me ligou chorando. Sarah, fui alocada para um cargo que odeio por causa disso. Trabalhei tanto para construir relacionamentos com os clientes e agora estou presa num trabalho sem sentido. Meu chefe disse que houve preocupações sobre meu julgamento. É isso o que você queria? Senti um momento de culpa. Jéssica era minha irmã, afinal, e eu nunca tinha pretendido arruinar sua carreira. Mas logo lembrei da cena no restaurante, eu com Emma e Jake, encarando uma conta que não podia pagar, enquanto minha família ria do lado de fora. Jéssica, o que eu queria era que você me tratasse com respeito e gentileza. Você escolheu me humilhar e agora está lidando com as consequências dessa escolha. Isso não é culpa minha. É o resultado natural das suas ações. Mas era só uma brincadeira, ela protestou. Uma brincadeira que poderia ter me arruinado financeiramente, respondi. Uma brincadeira que traumatizou meus filhos. Que mostrou que você se importava mais em entreter os outros do que com meu bem-estar ou dignidade. Se você não pensou nas consequências antes, esse não é o meu problema. Ela desligou, mas ligou de volta 20 minutos depois, mais calma, embora ainda irritada. Tá bem. Você tem razão, eu errei. Mas o que você quer de mim agora? Como faço para consertar isso? Como seguimos em frente? Foi a primeira vez, desde o início, que Jéssica reconheceu de verdade que tinha feito algo errado, sem minimizar ou me culpar pelas consequências. Quero que você entenda de fato por que isso foi tão doloroso, eu disse. Quero que entenda que minhas dificuldades financeiras não são piada nem entretenimento. E quero que entenda que ser família não dá o direito de me tratar mal sem consequências. Tá bem, respondeu em voz baixa. Eu posso tentar entender isso. Mas, Sarah, isso precisa parar de escalar. Precisamos resolver de uma forma que não destrua toda a família. Ela tinha razão, mas eu ainda não estava pronta para recuar. A história tinha ganhado vida própria, e eu ainda estava processando a enorme resposta da comunidade. Na semana seguinte, recebi uma ligação inesperada de um agente literário de Nova York, interessado em transformar minha história em um livro. Mas meu foco ainda era a situação imediata com a família. No dia anterior, Michael tinha me ligado para contar que havia perdido a promoção que esperava na empresa de seguros.
Meu chefe disse que meu desempenho é excelente, mas escolheram outra pessoa. Ele não falou diretamente, mas deixou claro que a empresa valoriza funcionários que demonstrem bom senso em todas as áreas da vida. Diferente de Jessica, Michael não parecia zangado comigo. Ele soava mais desapontado consigo mesmo. Sarah, fico pensando naquela noite. Tentando lembrar o que eu tinha na cabeça quando saímos do restaurante. E a verdade é que eu não estava pensando em você. Só segui o que Jessica disse e não considerei como isso afetaria você ou as crianças. Esse é o problema, Michael, respondi. Nenhum de vocês pensou em mim ou nos meus filhos. Só pensaram na piada. Você tem razão. E me desculpe. Desculpe de verdade, não porque houve consequências, mas porque o que fizemos foi errado. Aquela conversa soou diferente das outras. Pela primeira vez, parecia que alguém da minha família realmente tinha entendido o que aconteceu e por que tinha sido tão doloroso. Mas a verdadeira surpresa veio do meu pai, que apareceu no meu apartamento no sábado seguinte de manhã. Ele sempre foi um homem de poucas palavras, do tipo que demonstra amor mais com ações do que com longas conversas. Quando abri a porta e o vi ali com uma caixa de ferramentas e uma sacola de compras, não sabia bem o que esperar. A torneira da sua cozinha tá pingando faz meses, disse sem rodeios. E eu trouxe almoço. Deixei que entrasse, enquanto ele consertava a torneira, preparei café e fiquei observando. No começo, falamos apenas de coisas simples sobre a Emma e o Jake, sobre o trabalho, sobre o tempo. Mas, quando terminou o reparo e nos sentamos para comer os sanduíches que ele havia trazido, ele finalmente tocou no assunto. Tenho pensado muito naquela noite, disse, olhando para o sanduíche em vez de para mim. Sobre como todos nós simplesmente deixamos você lá. Sobre como sua mãe e eu criamos filhos que acharam que era aceitável fazer isso com a própria irmã. Fiquei em silêncio, deixando que continuasse. Liguei para Jessica ontem à noite, prosseguiu. Tivemos uma longa conversa sobre o que ela fez e por que fez. E ela me disse algo que me fez perceber que falhamos com você muito antes daquela noite no restaurante. O que ela disse? Perguntei. Disse que estava com raiva de você havia anos, porque achava que você recebia toda a atenção e simpatia depois do divórcio, enquanto ela e seus irmãos tinham que ouvir o tempo todo sobre a pobre Sarah e como sua vida estava difícil. Disse que sentia que você usava seus problemas financeiros para manipular a família e arrancar pena de todos. Foi como levar um tapa. É isso que vocês acham? Que eu manipulo vocês com meus problemas? Questionei. Meu pai então levantou os olhos e os deles estavam tristes. Acho que nós falhamos em te ajudar de forma real e depois passamos a ressentir o fato de você precisar de ajuda. Acho que fizemos você se sentir um peso, em vez de uma filha e irmã amada que estava enfrentando um momento difícil. Ele estendeu a mão sobre a mesa e segurou a minha. Tenho orgulho de você por ter se defendido. Orgulho de não ter aceitado um tratamento indigno. E tenho vergonha de que tenha sido preciso uma humilhação pública para percebermos o quanto estávamos te tratando mal. Aquela conversa foi um ponto de virada. Não apenas na minha relação com ele, mas também na forma como eu passei a enxergar tudo. Percebi que o episódio no restaurante não era apenas sobre dinheiro ou vergonha. Era sobre anos de ressentimento acumulado e disfunções familiares que explodiram da maneira mais pública possível. Minha família vinha me tratando como um caso de caridade por tanto tempo que já não me viam como uma pessoa inteira, com sentimentos e dignidade. E eu, tão grata por qualquer atenção ou ajuda, aceitava um tratamento que nunca deveria ter aceitado. A vingança tinha sido satisfatória, mas não resolvia os problemas de fundo. Se quiséssemos seguir em frente como família, todos teríamos que trabalhar muito em como nos tratávamos. Naquela semana, Jessica enfrentava uma revisão disciplinar no trabalho. Michael havia sido preterido para uma promoção que esperava. David lidava com pais da escola perguntando se ele era o professor que ajudou a humilhar a própria irmã. Minha mãe tinha sido convidada a deixar a organização do bazar beneficente da igreja. Mas eu não tinha parado. Aproveitei a atenção que a história estava recebendo e criei uma campanha no GoFundMe para apoiar pais solteiros com dificuldades financeiras. Compartilhei minha própria experiência aos turnos duplos como enfermeira para criar 2 filhos sozinha, e como as obrigações familiares podem ser devastadoras para quem vive de salário em salário. A campanha arrecadou mais de $12.000 em 2 semanas.
Usei parte para pagar meus cartões de crédito, reservei um pouco para as aulas de dança da Emma e para a escolinha de futebol do Jake, mas a maior parte foi direto para outros pais solteiros em situações parecidas. Pais que tinham me procurado depois de ler minha história e compartilhar como também haviam sido envergonhados financeiramente por familiares. A reviravolta final veio cerca de um mês depois, quando recebi uma ligação da senhora Rodrigues, do Romanos. Sara, disse ela, espero que não se importe de eu ligar, mas queria que soubesse que sua família voltou aqui ontem à noite. Meu coração afundou. Ah, não. Eles causaram algum problema? Na verdade, respondeu ela, foi exatamente o contrário. Eles apareceram e pediram para falar comigo especificamente. Queriam pagar o valor total da conta daquela noite, mais uma gorjeta generosa para a equipe, e deixaram um envelope para mim. A senhora Rodrigues me enviou o envelope pelo correio e, quando ele chegou, fiquei chocada com o que havia dentro. Havia um cheque de $600 mais do que o dobro do que tinham tentado empurrar para eu pagar originalmente. Junto estava uma carta escrita à mão e assinada por todos os familiares que estavam no restaurante naquela noite. Era um pedido de desculpas real, detalhado e sincero, reconhecendo exatamente o que tinham feito de errado e por que aquilo tinha sido tão doloroso. Admitiram que Jéssica havia manipulado a situação contando versões diferentes para cada pessoa, mas também assumiram a responsabilidade por terem aceitado participar daquilo. Minha mãe escreveu uma nota separada dizendo que não tinha percebido quanto eu estava sob pressão financeira e que se sentia envergonhada por não ter sido mais solidária depois do meu divórcio. Pediu para nos encontrarmos para tomar um café e conversar sobre como poderia, de fato, me ajudar em vez de dificultar minha vida. Meu pai incluiu informações sobre uma vaga de enfermeira especialista que estava se abrindo na clínica onde ele faz fisioterapia, um cargo com salário e benefícios bem melhores que o meu emprego atual. Michael escreveu que, ao ver a repercussão pública da história, percebeu como seus próprios privilégios financeiros o tinham deixado cego para as dificuldades dos outros. Ele se ofereceu para pagar as taxas e o equipamento do futebol do Jake. David incluiu informações sobre um programa de reforço escolar que coordena na sua escola e achava que a Emma iria gostar, ofereceu-se para isentar as taxas usuais. Até mesmo a Jéssica escreveu uma nota curta, mas sincera. Admitiu que toda a ideia tinha sido dela e que havia manipulado os outros para irem junto. Confessou que sentia ciúmes da atenção e da simpatia que eu recebia como mãe solteira e que quis me dar uma lição sobre responsabilidade. Reconheceu que, na verdade, o que fez foi cruel e imperdoável. Até minha prima Ashley, com quem eu só tinha contato esporádico em grandes reuniões de família, incluiu uma mensagem atenciosa. Disse que sempre se sentiu desconectada dos problemas cotidianos da família e queria ser mais presente e solidária. Ela também enviou informações sobre um programa de bolsas de estudo da empresa onde trabalha, voltado para filhos de pais solteiros. Vou ser honesta, chorei ao ler aquelas cartas. Não porque estivesse pronta para perdoar tudo de imediato, mas porque foi a primeira vez em anos que minha família realmente me enxergou como uma pessoa inteira, com problemas e sentimentos reais e não apenas como a pobre Sara que sempre precisava de ajuda e nunca acertava. O que aconteceu depois tem sido interessante. Minha relação com a família não virou perfeita da noite para o dia, mas mudou e, em alguns aspectos, para melhor. Minha mãe e eu começamos a ter encontros regulares para tomar café e conversar de verdade, em vez de apenas trocar formalidades. Meu pai me ajudou a conseguir o emprego de enfermeira especialista, e o aumento de salário transformou minha vida. Michael tem sido realmente útil nas atividades esportivas do Jake, e parece ter aprendido a oferecer ajuda sem soar condescendente. David tem sido ótimo com a Emma, e ela está prosperando no programa de reforço. Com a Jéssica, ainda estamos trabalhando na relação. A confiança não se reconstrói de um dia para o outro, especialmente quando alguém já mostrou estar disposto a te humilhar por diversão. Mas ela tem feito esforço e tem pago consistentemente as contas dos jantares de família desde então. Enquanto isso, a campanha do GoFundMe continua ajudando outras famílias, e eu passei a fazer trabalho voluntário em uma organização local que oferece orientação e apoio financeiro para pais solteiros. Compartilhar minha história em público foi assustador, mas me conectou a uma comunidade inteira de pessoas que entendem o que eu estava passando. O mais importante é que Emma e Jake aprenderam algo valioso com tudo isso. Eles viram que, quando alguém te trata mal, você não precisa simplesmente aceitar. É possível se defender e exigir respeito. Também viram que, às vezes, ao se defender, você não muda só a própria vida,
mas também é de outras pessoas em situações parecidas. E ainda houve uma reviravolta final nessa história, uma que até hoje me faz sorrir. Cerca de 3 meses depois de tudo, a senhora Rodrigues me ligou novamente. Sara, espero não estar sendo atrevida, disse ela. Mas estamos procurando alguém para nos ajudar a desenvolver um programa comunitário aqui no restaurante. Queremos fazer parcerias com organizações locais para oferecer refeições a famílias em necessidade, e pensamos que você poderia se interessar em nos ajudar a montar isso. Eu aceitei, e agora o Romanos realiza um jantar mensal para pais solteiros e seus filhos, totalmente gratuito. Virou um evento comunitário maravilhoso e me deu a oportunidade de ajudar outras famílias que estão na mesma situação em que eu já estive. Minha família participa desses jantares às vezes e se oferece como voluntária para servir comida e ajudar na limpeza. Isso se tornou uma forma de passarmos tempo juntos, fazendo algo significativo pela comunidade. No mês passado, minha mãe se aproximou de mim em um desses jantares com lágrimas nos olhos. Estou tão orgulhosa da pessoa que você se tornou, ela disse. Não só como mãe, mas como alguém que defende o que é certo. Sinto muito que tenha sido preciso algo tão horrível para eu enxergar isso de verdade. Eu a abracei e, pela primeira vez em anos, senti que era genuíno. Olhando para trás, quase me sinto grata por Jéssica ter armado aquela crueldade. Não porque eu tenha gostado de ser humilhada ou de ter minha estabilidade financeira ameaçada, mas porque isso obrigou todos nós a encarar algumas verdades feias sobre a dinâmica da nossa família. Me fez perceber que eu estava aceitando um tipo de tratamento que não deveria ter aceitado. E fez minha família perceber que suas atitudes tinham consequências reais para pessoas reais. A vingança que tive não foi apenas sobre expô-los ao constrangimento público, embora eu admita que isso foi bem satisfatório. Foi sobre exigir que me vissem como uma pessoa inteira, digna de respeito e gentileza. Foi sobre recusar ser o caso de caridade deles ou o alvo das frustrações da família. E sabe de uma coisa? Funcionou. Minha família aprendeu que eu não sou mais alguém que pode ser empurrada para baixo. E eu aprendi que me defender não me torna uma pessoa ruim, nem uma má filha ou irmã. Às vezes, a melhor vingança é simplesmente não aceitar mais o inaceitável e deixar claro para todos o que aconteceu. Às vezes, a melhor vingança é transformar um momento de crueldade em uma oportunidade de ajudar outras pessoas que enfrentam os mesmos desafios. Mas, acima de tudo, a melhor vingança foi ver a expressão no rosto da minha família quando perceberam que a brincadeira inocente deles tinha saído tão espetacularmente pela culatra que, em vez de arruinar minha vida, acabou tornando-a melhor. Eles achavam que estavam me dando uma lição sobre responsabilidade. No fim, quem aprendeu a lição sobre consequências foram eles. E, sinceramente, essa é a espécie de justiça poética que supera qualquer vingança que eu pudesse ter planejado.